Você sabia que é possível aprender japonês de forma rápida e prática através da leitura da Bíblia? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Gabi Fogaça, esse é o Gabi Línguas e hoje nós vamos aprender um pouco de japonês a partir da leitura do versículo de Marcos 16:15. Ao final desse vídeo, você será capaz de compreender a estrutura textual e a gramática do nosso versículo, entender o vocabulário que tiver presente nele também, e ter uma base de compreensão dos 3 alfabetos japoneses. Juntando tudo isso, a gente vai conseguir então ler e compreender Marcos 16:15 em japonês, do começo ao fim, cada palavra. Então vamos começar a nossa aula. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês o versículo em português para contextualizar. Então, a gente tem aqui, então Jesus disse, vá por todo o mundo e a toda criatura pregue o evangelho. Aqui eu fiz uma troca de frases para quem costuma ler a Bíblia ou conhece esse versículo, sabe que a gente escreve em português, que é mais presente, né, nas Bíblias, escrever, então Jesus disse, vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, ao contrário. Só que aqui, para a gente ter uma didática um pouco melhor, porque a estrutura textual do japonês é diferente do português, eu achei necessário fazer essa troca, tá? Então, tá desse jeito mesmo, porque para nossa didática, para a gente compreender um pouco melhor a estrutura textual do japonês, foi necessário fazer essa troca. Antes de tudo, antes da gente quebrar o nosso texto, traduzir ele para o japonês e começar ali a entender cada palavra, eu acho importante a gente se atentar para os alfabetos japoneses, para a gente ter um contexto do que a gente vai ver ali, tá? Então, os alfabetos japoneses, eles são 3, e são esses, o hiragana, o katakana e o kanji. O hiragana é o primeiro alfabeto, ele é um alfabeto que a gente utiliza, né, para escrever palavras de origem japonesa, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dando essa ênfase em palavras de origem japonesa, e também ele é um alfabeto silábico e fonético. O que tudo isso significa? Primeiro, ele é um alfabeto fonético porque, assim como o nosso alfabeto, né, que a gente utiliza aqui, o A, B, C, o D, ele é um alfabeto que é possível utilizar para escrever palavras da mesma forma que a gente fala, da mesma forma que a gente escuta. Então, eles têm letras que transcrevem, né, o que a gente fala no dia a dia, as palavras japonesas. E também ele é silábico e é nisso que ele se diferencia do nosso alfabeto, porque ele não possui, por exemplo, as consoantes D, C, D, F, etc, né? Aqui, no caso, ele é por sílabas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o K, o Sa, o Ki, o Shi, né? E só as vogais, elas são sozinhas e a letra N. Depois eu tenho um exemplo de uma palavra que vai aparecer a letra N sozinha, aí vocês vão entender isso. Mas, de qualquer forma, o hiragana é isso. Ele é um alfabeto para escrever palavras de origem japonesa, ele é fonético e ele é silábico. Agora, o katakana, ele é a mesma coisa do hiragana. Ele também é fonético, ele também é silábico. No entanto, as letras mudam e ele é utilizado para escrever palavras estrangeiras. Então, foi por isso que eu dei uma ênfase ali no hiragana, que ele é para palavras de origem japonesa. Porque no japonês a gente utiliza muitas palavras estrangeiras para substituir palavras que eles não possuem no próprio idioma japonês. Assim como, por exemplo, a gente faz aqui no Brasil utilizando diversas palavras em inglês, por exemplo. Eles também fazem isso. E quando eles o fazem, eles utilizam o katakana para escrever essas palavras. Eles não utilizam, por exemplo, o nosso alfabeto para substituir. Não, eles têm um alfabeto próprio para escrever palavras de origem estrangeira, de origem de outros países, né, no caso. Então, aqui eu tenho 2 exemplos para ficar um pouco mais claro sobre o katakana, que é, primeiro, a palavra banana. Eles utilizam essa palavra que veio de um outro idioma, então banana em japonês é banana mesmo, e eles utilizam o katakana para poder escrever. E um segundo exemplo bem interessante é Brasil. Aqui eu coloquei com Z, tá? Só para dizer que eles pegam essa palavra ali do inglês, né? Então, Brasil em japonês é Buradiru. É bem parecido com o que a gente escuta, certo? Só que daí eles fazem umas adaptações porque, por exemplo, eles não têm esse bra
E aí eles colocam um burá, colocam um U aqui, né, para eles conseguirem pronunciar, para eles conseguirem colocar no alfabeto deles. Eles também não possuem esse Z, então eles colocam o J, que faz som de D em japonês, então fica Di. E esse L também não tem L, mesmo junto com outras vogais, tanto não tem o L quanto sozinho. Então, nesse caso aqui, a gente colocou ele com um RU. Então, fica Buradiru, tá? Então, esses são dois exemplos de como o katakana é utilizado. Agora, o terceiro alfabeto é o kanji. O kanji ele é utilizado para escrever conceitos, para escrever palavras a partir de um conceito. O kanji é um alfabeto que proveio, né, de caracteres chineses que foram incorporados ao japonês. Então, para explicar um pouco melhor aqui o que isso significa, o que é um conceito de palavra. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o kanji, né? A gente, na verdade, aqui tem dois kanjis, é um conjunto de kanjis que forma a palavra Japão e se lê Nihon. Aqui também tem ele em hiragana, porque o hiragana é o alfabeto fonético. E se é uma palavra de origem japonesa, eu consigo escrever em hiragana também. Mas palavras de origem japonesa, elas costumam ter os seus caracteres, que são os kanjis, que representam aquela palavra. Eles não são um alfabeto fonético, porque não é da forma que a gente fala que a gente transcreve os caracteres, né? Eles são mais conceitos, por exemplo, ele pode ser a junção de dois conceitos, né? Aqui no caso do Japão, ele junta dois kanjis diferentes para formar a palavra Japão, mas não significa que ele é fonético, ou seja, da forma como a gente fala, a gente escreve. Não, eles são mais como mais conceito mesmo, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe um pouco melhor do alfabeto japonês, dos alfabetos japoneses, né, dos três, a gente pode partir para quebrar o nosso texto e entender um pouco mais sobre cada palavra e sobre suas regras gramaticais. Então, eu vou ler aqui para vocês, e tudo bem, a gente ainda não vai entender nada, mas depois de toda a explicação vai ser possível entender palavra por palavra. Então, a gente tem aqui, Sorekara, Iesu wa iwareta. 全世界にいて、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。É isso que a gente vai aprender cada uma dessas palavras e no final vocês vão conseguir entender cada uma delas e, claro, decorar a ordem delas para conseguir falar elas de forma natural, para vocês conseguirem, né, falar assim como vocês falam o versículo em português, compreendendo cada parte dele. Aqui também só uma observação é que eu coloquei aqui o versículo nos alfabetos japoneses, né? Que tem a mistura aqui do hiragana, do katakana e do kanji, conforme a necessidade da palavra. Mas eu também coloquei aqui transcrito para o nosso alfabeto. Os japoneses chamam o nosso alfabeto de romaji, porque o nosso alfabeto é o alfabeto romano, é o alfabeto provindo do alfabeto romano. Portanto, eles chamam de romaji. Aqui, as letras japonesas, não vai ser possível, por exemplo, chegar no final desse vídeo já sabendo cada letra, o que cada uma significa, porque é necessário decorar o alfabeto, certo? Então, se você tem interesse, você pode decorar o alfabeto, vai exigir um esforcinho um pouco maior, porque é basicamente decoreba, né? Mas se vocês tiverem interesse também, eu vou falar sobre cada uma das letras, mas para realmente conseguir ler isso aqui, é necessário decorar, tá? Então, no final, a gente vai conseguir naturalmente ler esse aqui, mas esse aqui, se vocês quiserem depois estudar por fora, vocês podem também, enfim, eu vou deixar o material aqui na descrição e aí vocês vão conseguir consultar também. Bom, vamos começar então a quebrar o nosso texto, né? Finalmente. A primeira palavra aqui que a gente tem é o sorekara, que significa depois disso, mas no nosso contexto a gente vai traduzir como então, né? E aqui nesse caso eu coloquei a frase na qual ele corresponde, que é esse então Jesus disse. O sorekara, ele é escrito com hiragana, aqui vocês vão ver que eu coloquei nas cores, né, o que cada uma das letras significa. Então, por exemplo, esse aqui é o so. O so, ele é o S e o O, mas aqui a gente tem só um caractere, né? E o caractere, ele indica, né, esse so porque ele é um alfabeto silábico, lembra? Então, ele é formado por sílabas. Aqui se lê sorekara, tá? O S sempre vai fazer um som suave,
O R sempre vai fazer esse som de ire, ele nunca vai fazer, por exemplo, um som de como se fosse em rato, né? A nossa palavra rato. Se o R estiver no começo da palavra, não importa, ele sempre vai fazer esse som forte de rarirureró, tá? E o cará aqui não tem segredo. Então, a gente tem aqui o sorecará, que significa o então da nossa frase, então Jesus disse. A nossa segunda palavra é o Yesu. Yesu é Jesus. Lembra que eu falei que eles utilizavam palavras estrangeiras? No caso, Yesu é um nome estrangeiro, né? Então, eles colocam aqui, né, no katakana, Yesu, eles adaptam um pouco, porque, por exemplo, eles não possuem esse G de Jesus, né? Então, eles colocam Ie aqui, e eles também não possuem esse S no final, por exemplo. Então, acaba ficando só esse Su aqui mesmo. E aqui não vai ser Yesu, porque é um S. O S sempre vai fazer som suave, independente do local onde ele estiver na palavra, tá? Então, ele vai fazer o som suave Yesu. E aqui eu tenho o A. O A é uma partícula. Partícula é um conceito muito importante para compreender um japonês, que as partículas elas identificam o que cada coisa é numa frase. No caso da partícula A, ela identifica o sujeito da frase. O que isso significa? Significa que, estando aqui com o Yesu, Yesu A significa que o A está indicando que Yesu, ou seja, Jesus, é o sujeito da frase, tá? Então, aqui ele está me apontando, ele não tem assim uma tradução específica para outros idiomas, tanto quanto o português, ele não possui, ele é só para indicar o que cada coisa é na frase, tá? Então aqui ele indica que Jesus é o sujeito da frase. E aqui eu coloquei mais um exemplo, né, para ficar bem claro que esse wa, ele indica o sujeito. Então aqui eu tenho watashi wa Gabi desu. Watashi significa eu, Gabi, meu nome, e des é o verbo ser, tá? Então aqui eu estou dizendo eu sou a Gabi. Então aqui o a, ele vai apontar para o watashi, que sou eu, porque ele indica que eu sou o sujeito da frase. Ele fala que o meu nome, quem que sou eu. Então eu é o sujeito. Claro que o sujeito aqui não vai ser Gabi, tá? Gabi vai ser, né, o que ele está indicando depois de quem eu sou, tá? E outra observação aqui bem importante é que o des, o verbo ser estar, ele está no final da frase. Guardem isso na cabeça, porque isso vai ser importante em outros momentos da estrutura do texto, tá? Então, verbos em japonês são sempre no final da frase. Agora a gente tem aqui o iwaeta, que é esse disse, que aparece aqui, então Jesus disse. Só que tem uma observação muito importante nele. Ele não está só no passado, ele não está conjugado só no passado, ele está conjugado também na voz passiva. Porque a voz passiva em japonês torna a palavra, ou no caso aqui, né, o verbo, ele torna esse verbo muito mais formal, muito mais polido, muito mais elegante para o texto, tá? Então, no caso aqui na voz passiva, para a gente ficaria ao pé da letra o foi dito, tá? Mas a gente pode, claro, né, ler como então Jesus disse, porque se fosse no literal seria basicamente então foi dito por Jesus, porque tá na voz passiva do passado, tá? Mas para facilitar aqui pra gente, a gente pode considerar como disse. Aqui eu quebrei um pouco o verbo para a gente conseguir entender. Então, o verbo dizer no infinitivo é iu. E o verbo dizer, comentando aqui um pouco sobre a escrita dele, a gente tem o kanji. O kanji, ele indica, ele aponta, né, para o verbo japonês. Então, esse aqui é um kanji específico que diz respeito ao verbo dizer, mas a conjugação dos verbos, elas sempre vão estar em hiragana, tá? Então, se vocês verem aqui também, olha, esse i aqui do verbo, ele é correspondente ao verbo dizer, mas esse wareta, que é a conjugação do verbo, ela sempre vai estar em hiragana. Então, aqui a gente tem o infinitivo, que é o iu, a gente tem o passado, que inclui esse tá, então fica ita. A gente tem a voz passiva, que fica com esse ireru no final. Então, iwareru, que é ser dito. E quando a gente quer colocar na voz passiva e no passado, que é o caso, nosso caso ali no nosso versículo, a gente vai pegar, então, aqui
re, né, do passivo, vai tirar esse ru e vai colocar o tá do passado e vai virar iwaretá, né, como a gente viu aqui. Então, juntando tudo, a gente tem por enquanto sorekará, iesuá e o aretá. Então, Jesus, o sujeito da frase, e o aretá disse. Bom, vamos para a segunda parte então. Agora a gente vai pegar essa parte do versículo que é: vá por todo o mundo e a toda criatura. A gente trocou a ordem, lembra? A gente colocou aqui a toda criatura para entender um pouco melhor, porque em japonês vai seguir esse fluxo na frase, certo? E aqui é importante lembrar, tá? Eu não peguei o vá ainda porque é um verbo e verbo vai no final da frase em japonês, como eu comentei alguns slides anteriores. Então vamos começar aqui. A gente tem aqui o zen sekai ni. Zen significa todo. No nosso caso aqui, todo o mundo, certo? Sekai é mundo, é escrito por esses dois kanjis. O Zen também é escrito por um kanji. O Sekai, mundo, é escrito por dois kanjis. Esse aqui se lê se, nesse contexto, e esse aqui se lê kai. E aqui a gente tem a partícula ni. A partícula ni aqui, ela indica aonde, ou seja, aonde que é pra gente pregar o evangelho. É por todo o mundo. Lembra que eu falei que partículas indicam coisas em frases? Então aqui a gente vai estar indicando o local, ou seja, aonde a gente vai realizar a ação que está sendo feita no nosso texto, na nossa frase, certo? Então aqui ele está dizendo que é no mundo, não é na casa, não é na escola, não é na minha rua, é especificamente no mundo, assim como a partícula indica. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do ni. Então, por exemplo, se fosse na casa, ia ser ieni, não é no mundo, mas é na casa. Ou se fosse na escola, seria gakoni. Também não é mais na casa, não é mais no mundo, não é em lugar nenhum, e sim na casa, porque a partícula ni, ela está indicando que é na escola. E por fim, aqui, né, nessa primeira parte da frase, a gente tem o verbo, porque o verbo, lembra, ele vai no final da frase. Então, a gente tem o verbo iku, que é o verbo ir no infinitivo, mas aqui, no caso, a gente tem o it, porque ele tá como vá, não tá como ir. E esse vá, né, no caso, nosso verbo em português, ele é um verbo que tá no imperativo, ou seja, é uma ordem, ele está dizendo vá para todo mundo e prega o evangelho. É uma ordem. E aí, nesse caso aqui, a gente usa o imperativo, né, do verbo iku, que é o it, ou seja, vá, uma ordem. E aqui é a nossa segunda parte, né, da nossa frase, que é a toda criatura. A gente tem aqui o subete, que é todos, significa todos, o nosso contexto aqui é toda, e tem o no. O no é uma partícula de conexão aqui nesse caso, tá? Então, ele vai conectar o toda a criatura. É só esse papel mesmo que o no desempenha nesse caso aqui, fazer essa conexão entre toda e criatura. Bom, aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas vamos entender. Tudo isso daqui significa a criatura, tudo isso daqui. Mas vamos quebrar por partes para conseguir entender. Primeiro a gente tem o tsukuraretá. O tsukuraretá é um verbo que significa foi feito. Por que a gente tem um verbo aqui? Aqui no português não tem um verbo. Porque, para explicar um pouco melhor, esse mono aqui, ele significa coisa. E aí, quando a gente pega os dois juntos para falar tsukurareta mono, é coisa feita. Ou seja, a gente pega aqui o verbo fazer no passado e no passivo, que é foi feito. A gente pega coisa, mono significa coisa, e diz que é a coisa que foi feita. E aqui a gente pode traduzir para o português como criatura, tá? Então, criatura para o japonês é coisa que foi feita. A gente pega o mono, que significa coisa, o verbo fazer no passado do passivo, que lembra que eu falei que fica um pouco mais polido. Então, coisa que foi feita, tá? E esse ni aqui, assim como o ni anterior, ele indica, só que aqui nesse caso ele indica
a quem, ele não indica mais local, é a quem está sendo direcionado. Então, a utilização ela não é tão diferente. Antes estava indicando o local ao qual é direcionado, e aqui a gente está indicando a quem é direcionado. Então, a quem que a gente tem que pregar o evangelho? A toda criatura. Não é só a todas as crianças, não é só a todas as mulheres, a toda criatura. Por isso que o ni, ele está indicando aqui o tsukurareta mono, ou seja, a quem? A toda criatura. Ele também é uma partícula, assim como as outras que eu tinha indicado antes, que indica algo na frase, e aqui nesse caso indica a quem uma ação está sendo direcionada, e a ação é de pregar o evangelho. Então, aqui só quebrando um pouco, né, a nossa frase, perdão, o nosso verbo, né, que é o tsukuru, que a gente colocou ali como tsukurareta no passivo, na voz passiva, né, e no passado. A gente tem aqui, então, um kanji, que é o kanji que indica o verbo, né, como a gente falou, cada verbo ele tem um kanji específico para si. E o uru é a conjugação no infinitivo, tá? Então, ele vai estar em hiragana. Inclusive aqui o mononi também não tem kanji, tá? Tá em hiragana mesmo. Então, aqui, o infinitivo do verbo fazer é o tsukuru. O passado é o tsukuta. A gente vai colocar esse tá no final. O passivo seria o tsukurareru. E quando a gente quer passar para o passado, porque nesse caso aqui, né, é a coisa feita, ou seja, a criatura que já existe, porque ela já existe, já foi criada, né, então no passado, mais a voz passiva para a gente ter aqui um pouco mais de polidez, a gente vai ter o tsukurareta, ou seja, a junção do passado com o passivo se torna tsukurareta, que é o que a gente está utilizando ali no texto. Aqui juntando tudo, né, o que a gente viu até agora. Então, zen sekai ni ite, que é vá por todo o mundo, sendo zen o todo, o sekai o mundo, o ni a partícula que indica aonde, ou seja, no mundo, e o ite o verbo vá no imperativo, ou seja, uma ordem. A gente também tem subete no tsukurareta mononi, ou seja, a toda, que é o subete, esse no que faz uma conexão com tsukurareta mononi, que é a toda criatura, né? Sendo tsukurareta mono a coisa feita, que a gente traduz como criatura, né? Que já foi criada. E esse ni, que é uma partícula que indica a quem, ou seja, a quem está sendo direcionada a ação que a gente vai fazer de pregar o evangelho. E por fim, né, a nossa última parte do nosso versículo, que é o é o pregue o evangelho, né? Então a gente tem aqui primeiro o evangelho, porque pregue é um verbo, portanto a gente vai falar dele depois, tá? Verbo sempre no final da frase em japonês. Então a gente tem o fukuin, que fukuin é evangelho especificamente, e o é uma partícula de objeto direto da frase, que é do que a gente está falando. É para pregar o evangelho, não é para pregar não sei um exemplo específico aqui, mas a gente está falando que é para pregar especificamente o evangelho, e portanto o evangelho é um objeto direto da nossa frase. Aqui 2 exemplos legais para a gente entender o que é um objeto direto, né? Então, por exemplo, hon wo yomu, que é ler, né? Aqui no infinitivo, ler o livro. A gente está falando para ler o livro, não está falando para ler a cartilha, não está falando para ler o manual, a gente está falando para ler especificamente o livro. Portanto, o livro é o objeto direto da nossa frase, né? Então, hon é livro, wo indica que o livro é o objeto direto, e o yomu, né, que é o nosso verbo no infinitivo de ler. E aqui também, mizu onomu, ou seja, beber a água, né? Então, mizu, água, o objeto direto que indica que a gente vai beber especificamente a água e não o suco, não o refrigerante. E o onomu, que é o verbo no infinitivo, que significa beber, no final da frase, assim como qualquer outra frase em japonês. E, para encerrar, né, aqui a nossa quebra de texto toda, a gente tem o nobetsutae nasai. É de certa forma uma palavra só, mas ela é uma junção aí de algumas coisas, né? Que é o nobe, que é o verbo noberu, que é de pregar, anunciar.
o tsutae nasai, que é o modo... Não, perdão, a gente tem primeiro o tsutaeru, né? Porque aqui a gente já conjugou para tsutae nasai, e vocês vão entender um pouco melhor por quê. Primeiro a gente tem o tsutaeru, que é um verbo de transmitir, comunicar, ou seja, a gente juntando pregar com transmitir fica, bom, pregar, né? Então a gente tem o Nobetsu Taeru, digamos assim. E a gente tem também o Nasai. O Nasai é uma outra forma de imperativo. Lembra que a gente falou de imperativo lá no ir, no vá? Então a gente tinha lá o ite, onde o T de ir era um imperativo, né? Agora a gente tem o Nasai, que também é um imperativo. Só que é um imperativo um pouco mais gentil, um pouco mais suave, um pouco mais amigável, tá? Então a gente tem aqui o Nobe, que é o pregar, o Tsutae, que seria do verbo transmitir, comunicar, e o Nasai, que conjuga o verbo todo em um imperativo amigável, tá? Então, o nobe e o tsutaeru, o noberu junto com o tsutaeru, embora sejam verbos separados, diferentes, a gente junta eles para dar essa ênfase, né? E coloca o nasai para dizer que é uma ordem, ou seja, um imperativo. Aqui mais dois exemplos de imperativo com nasai, né? Então é quase como se você pedisse ali um por favor, um pouco mais gentil, mas ainda assim é um imperativo, ainda assim é uma ordem, tá? Então, por exemplo, aqui, tabemono o tabete nasai. Tabemono é comida, o objeto direto. Eu tô pedindo pra pessoa comer a comida e não comer o cachorro quente, comer o chocolate. Eu tô pedindo para ela especificamente comer a comida. E tabete nasai vem do verbo taberu, que é de comer, só que é o imperativo do verbo de comer, tá? Que é o taberu. E a mesma coisa aqui no hon, wo, yonde nasai. A gente já viu que hon é livro, o objeto direto, tô pedindo para ler o livro e não a cartilha e não o manual. E yonde nasai, o verbo no imperativo de yomu, que é de ler, certo? Por fim, a gente tem aqui tudo junto, né, que é Fukuin wo nobetsutai nasai. Pregue o evangelho, onde Fukuin é evangelho, o indica objeto direto, e nobetsutai nasai é o verbo que vai no final da frase. E aí agora a gente já consegue, né, juntar tudo que a gente aprendeu e ler aqui. Eu sei que talvez lendo agora você não vá conseguir lembrar de passo a passo, ou consiga, né? Enfim, seria ótimo se você conseguisse, mas se não conseguir não tem problema, é muita informação ao mesmo tempo. Então, vocês podem olhar o material de novo, que vai ficar aqui na descrição, vocês podem passar pelo vídeo de novo, caso não lembre alguma palavra, mas é importante, né, entender o que cada uma significa, entender a gramática, né, de cada uma das palavras, então você vai conseguir compreender o texto em sua totalidade, tá? Então acompanha aqui comigo e vê quais são as palavras que você se lembra. Sorekara, iesu wa iwareta. Zen sekai ni ite, subete no tsukurareta mono ni fukuin wo nobetsutai nasai. Eu quero saber quem que conseguiu me acompanhar tudo, quem conseguiu acompanhar só algumas palavras. Me contem aqui se vocês acharam fácil, se vocês conseguiram acompanhar tudo, se ainda precisa revisar um pouco. E se precisar revisar, tudo bem, não tem problema, porque é um idioma totalmente diferente, é uma lógica diferente, é uma gramática, uma estrutura textual diferente, mas não é difícil, tá? Como as pessoas dizem, japonês é difícil, não tem nada a ver. Pode ser que tenha que decorar 3 alfabetos? Tem que decorar 3 alfabetos, mas se você olhar para a estrutura gramatical, não é difícil. Então, não tem problema você precisar revisar mais de uma vez, você precisar voltar no texto, você precisar voltar no material, porque realmente é muita informação nova, tá? Mas faça isso, tente entender, porque daí você vai conseguir, né, pegar esse versículo e entender em um outro idioma além do português, não é legal? Tá? Então, aqui por último, eu quero só fornecer para vocês, né, essa informação, dar essa dica, né, desse site aqui, que é o Busuu.com, que é um site onde você consegue estudar idiomas por um preço muito legal. Eu utilizei já muito esse site para poder aprender idiomas, e o legal dele é que ele vai do básico até o avançado, tá? Então você consegue aprender muito sobre um idioma nesse site, daquela forma tradicional, sabe? Aprender o oi, tudo bem, só que
enfim, ele tem seus diferenciais e é um site que eu recomendo demais. Então, se você está interessado em aprender o japonês ou aprender outros idiomas, do começo ao fim, eu recomendo muito esse site. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado tudo. Não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficar dúvida, não tem problema. É só comentar aqui que eu vou responder cada um dos comentários de dúvida, tá? Não fiquem com essa dúvida. Voltem no material, como eu disse, né? Por favor, tentem entender tudo. E se não entender, eu tô aqui para ajudar também, tá? Então, muito obrigada. Em japonês a gente fala arigato para o obrigada, que é em hiragana, né, como a gente aprendeu. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa, né, ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.